Oi, gente, tudo bem? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos dar início no livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. O Senhor, ele revelou a João. João, ele foi levado prisioneiro para a ilha de Patmos. E lá, nessa ilha, ele ficou... Foi que ele escreveu as revelações que Jesus deu para ele. E aí nós temos as escritas, que nós vamos lê-la. Não precisa ter medo. Tem gente que tem medo de ler o Apocalipse. Não precisa ter medo, porque não tem nada demais. Posso garantir a vocês que é uma revelação para quem tem Jesus no coração, gosta de ouvir e ler quantas vezes for necessário. Eu já li outras vezes e eu gosto muito de ler o Apocalipse. Por quê? Porque o Apocalipse, ele nos ensina muita coisa. Nós temos que saber, porque se não saber do que vai acontecer no final dos tempos, e aí? Né? Então vamos, antes de tudo, vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos dê entendimento para entender as palavras dele. E vamos ler, né? Hoje nós vamos ler Apocalipse 1, 2 e 3. Mas antes, vamos abaixar as cabeças, fechar os olhos, vamos falar com o Pai. Pai querido, estamos, Senhor, na tua presença, para, em primeiro lugar, pedir ao Senhor perdão por tudo que fizemos de errado, Senhor. Perdoe-nos, Pai. E obrigado, Senhor, por poder estar aqui e conseguir iniciar mais uma leitura da Bíblia, Pai, que é o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, Pai. Senhor, dê-nos entendimento, ajude-nos, Senhor Deus, a entender tua palavra. Nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, para que possamos entender como que são as coisas de verdade, como que o Senhor colocou aqui para cada um ler e entender, Pai. Que não aprendemos coisas que os homens nos ensinam, mas aprendemos o que o Espírito Santo nos fala, porque esse é de verdade. Isso é completamente correto, Senhor. Que o Senhor possa ministrar no coração de todos os pastores e toda a igreja de Cristo, para que todos possam entender a tua palavra, Pai, e entender corretamente. Obrigado, Senhor, por tudo, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Peço ao Senhor que proteja e abençoe a cada um de nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, gente, vamos começar a leitura, né? É um livro que eu gosto muito de ler. Acho que vocês também vão gostar. É sobre uma explicação. Deus deu a Jesus Cristo uma revelação a respeito das coisas que iam acontecer logo. E Jesus enviou seu anjo para mostrar essas coisas a João. O livro do Apocalipse contém a mensagem de Deus a respeito dessas coisas. Então, ele é a palavra de Deus, né? Capítulo 1. Neste livro estão escritas coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro
E felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Muita gente acha que não vai acontecer, mas é melhor acreditar, porque vai acontecer. Não adianta nada falar como certas pessoas falou que vai esmagar Apocalipse. Não. E volte para o Senhor Jesus, porque enquanto ainda é tempo. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que aqui são a saudação às 7 igrejas. Então, eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Olha aqui, gente. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus. Prestem atenção. Aquele que é, que era e que há de vir. Não é lindo, maravilhoso, nosso Deus? Ele veio, ele é Jesus, o Senhor Jesus, ele é o próprio Deus. Então, aquele que é, então ele é, e ele era, e há de vir. Lindo, né? Então, vamos continuar. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todo sempre. Amém. Olhem, ele vem com as nuvens. Olhem, ele vem com as nuvens. Todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos vão ver, inclusive aqueles que mataram ele na cruz, né? Olhem, ele vem com as nuvens. Todos o verão, até mesmo os que atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. O que vocês acham? Foi escrito esse livro há 2000 anos atrás. Tinha como o povo do mundo todo ouvir e ver isso? Não, né? Mas o Senhor sabia que ia ver, por quê? Porque ia ter internet, o Senhor sabia de tudo. Ele ia permitir tudo. Deu inteligência para o homem construir tudo isso. Porque o Senhor sabia que isso aqui ia ser visto por todo. Nem ele falou aqui, ó. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. De que forma que esse povo ia saber? De que forma que esse povo, se não existisse internet, não existisse televisão, não existisse rádio, as pessoas do mundo inteiro ia ver, ia ouvir. Não tinha como, né? O máximo que podia acontecer é que nem nós, né? Que somos não somos conhecidos por ninguém, só por nossos familiares e amigos aqui em volta. Aconteceu alguma coisa com a gente, o mundo todo não vai saber.
Porque nós não somos importantes aqui na Terra. Somos importantes para Deus, mas não para a Terra. Mas o Senhor é diferente, né? Isso tudo foi feito para Ele, por Ele. Porque todo mundo ia ter que ver isso, todo mundo ia ter que saber isso. Então aqui, ó, até mesmo os que atravessaram com a lança, todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Então vai ser assim. Aqui o Senhor fala: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Então, o Senhor Jesus, ele é desde o início até o fim. Ele é para sempre. Aí uma visão de Cristo. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino, e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta, que me disse: escreva num livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vocês lembram que nós já lemos essas cartas, né? Eu virei para ver. Então aí estava falando com João, né? Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como o bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Gente, que coisa mais linda! Pensou ter uma visão dessa? Na mão direita, ele segurava 7 estrelas. E de sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. Seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são
os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vamos para o capítulo 2. Mensagem à igreja de Éfeso. Vamos lá, primeira igreja. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Tá vendo? Jesus está falando, eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, vamos prestar atenção, gente. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Aqui também serve para muitas pessoas, né? Que no início tem um amor por Jesus, né? Depois vai esquecendo, vai passando, vai esquecendo tudo. Não vai lendo a Bíblia, não vai seguindo mais o Senhor pediu. E diz que é crente, mas não lê a palavra, não tem entendimento, né? As pessoas têm que se manter no caminho, né? Que o Senhor tem misericórdia de nós, viu? Porque precisamos da misericórdia dele e pedir mesmo a ele para nos ajudar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam os que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Agora a mensagem à igreja de Esmirna. O anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são. Falam mal de vocês. Aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então
ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. A segunda morte é quando você é ressuscitado, mas não morreu com Cristo. Mas você já é jogado no lago de fogo e enxofre, né? Para sempre. Agora a mensagem à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonam a fé que têm em mim. Aqui, gente, esse trono de Satanás é uma cidade, era a cidade de Pérgamo, onde tinha muito ídolo, adoração aos próprios ídolos, né? Que para o Senhor é abominação, né? Então ele chama trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto, aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. Esses nicolaítas é os que falavam e ensinavam eles que poderiam fazer de tudo, né? Poderiam, um exemplo, fazer sexo, pode fazer com quem quiser, é tudo liberal. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória eu darei do maná escondido. Maná é a vida. Maná é o Senhor Jesus que descia do céu para alimentar aquele povo que estava no deserto, que o povo não quis mais, para o que estavam saturados de maná, que queriam carne. E a cada um deles darei uma pedra branca. Isso para quem vencer, né? Uma pedra branca na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece a não ser quem o recebe. Olha que coisa linda, né? Aí vem a mensagem à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como o fogo e pés brilhantes como o bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa, é que toleraram Jezabel. Então, Jezabel deu todo o ensinamento do mal e muita gente aceitou. Ela ensinou
adoração aos ídolos cada vez mais, e o povo aceitaram, né? Aquela mulher que diz que profetiza, ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém, ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Você já imaginou, gente? O Senhor tem livros escritos com ele. Ele tem um livro aonde está anotado tudo o que fazemos aqui. Desde que nasceu, cresceu, tudo. O Senhor não deixa passar nada. Então, tudo o que nós fizemos, o Senhor vai colocar um dia na nossa frente. É como um filme. Ele vai colocar você aqui, ou eu, né, no caso, né? E vai passar o filme na tela, assim, ó. Vai falar, passa o filme da vida dela aí. Tudo o que fez. Você já imaginou que vergonha? Que tristeza? Tanta coisa ruim que a gente fez e o Senhor mostrar para nós, olha o que você fez. É triste, né, gente? Mas vai acontecer isso. Né? Tudo. Cuidado com o que fazem, né? Nós temos que tomar cuidado com o que nós fazemos. Que o negócio é forte. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Viu? Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. É como nós, né? Muitos seguem a Deus, mas muitos não. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. Mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços, como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Agora a mensagem à igreja de Sardes. Vou só tomar água. Já pensou? Tudo que nós fazemos aqui, uma fofoquinha aqui, outra ali, inventamos uma coisinha daqui, outra ali, vai estar tudo lá no livro. A hora que o Senhor colocar no telão lá para passar, misericórdia. Que vergonha, que tristeza, né?
Jesus amado. Agora a mensagem à igreja de Sardes, capítulo 3. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Temos que olhar tudo que nós fazemos, né? Se agrada a Deus ou não, né? A gente é tão cheio de tantos afazeres que acaba deixando passar muita coisa e não perceber, né, gente? Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram, obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas algum de vocês de Sardes tem conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente, na presença do meu Pai e dos seus anjos, que elas pertencem a mim. Está vendo, gente? Tem que seguir o Senhor Jesus e os ensinamentos dele. Porque como que você vai chegar na presença do Pai sem ele? Não tem como. Não dá. Não é santo, não é esse, não é aquele, ninguém. Somente Senhor Jesus. Portanto, se vocês têm ouvidos, para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Mensagem à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Gente, uma coisinha. Eu sei que vocês ficam chateados de eu falar, mas analisa só. Por enquanto, o livro do Senhor, o Senhor Jesus ainda está com o livro aberto. Esperando quem o aceita, quem aceita e segue-o, obedecendo os seus ensinamentos, ele ainda está com o livro aberto. Então, uma pessoa aceitou ele, o nome vai para ali. Outra pessoa aceitou, ainda vai para ali, porque o livro está aberto. Você já imaginou depois que fechar o livro? Não tem mais jeito. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tenho pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem. Quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro,
para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. E essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Filadélfia recebeu elogios, né? Agora vamos à mensagem à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Então, gente, ser uma pessoa que não é fria e nem quente é uma pessoa morna, uma pessoa que não está nem aí. Ela é crente, fala que é crente, mas não está aí, não está tentando conhecer o que Deus fez, não está obedecendo o que o Senhor mandou, os ensinamentos dele, né? É um povo morno, que não quer saber de louvar o Senhor com fé, de ler, de obedecer. É um povo que está morno. Está ali vivendo, mas não quer nada com nada, né? Mas porque são apenas mornos ou mornos, nem frio nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez, para cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Porque tem gente que não enxerga, né? A gente vai falar de Deus para eles, não quer saber de nada. Não quero falar em religião, não quero falar. Se não falar de Deus, se não aprender, vai fazer o quê? Vai ficar vivendo essa vida errada, essas coisas ruins que tem? Porque a melhor coisa que tem é de falar de Deus mesmo. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aleluia, Senhor. O Senhor está na minha casa o tempo todo. Aliás, nem é minha, é sua, Jesus. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Gente,
Que mensagens lindas que Jesus deu aqui, né? Maravilhosas. Terminar de ler. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. As igrejas somos nós. As igrejas não é um prédio. As igrejas somos nós. E se o Senhor está falando com nós, vamos obedecer ao Senhor. Vamos procurar, gente, aprender com o outro, para que possamos viver corretamente como o Senhor pede, né? E não viver morno, né? Você faz tudo o que o homem pede, mas não faz o que Deus manda. Então, aí fica difícil, né? Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura, Pai. Obrigado, Senhor, por nos dar entendimento, por estar junto conosco, Senhor. Peço que o Senhor permaneça conosco o tempo todo. O tempo todo, Senhor, precisamos de Ti. Que o Senhor abençoe e proteja todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.